Atenção, 3. Muito bom dia para você. No oferecimento do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa, a nossa FAPEAN do Estado do Amazonas, está iniciando o primeiro episódio do podcast Aqua Amazon. Vamos tratar de um assunto importantíssimo para a região amazônica no mundo, que é a aquicultura. Como é que é o nosso potencial em termos de pescado para a produção e principalmente para a alimentação? Temos um bom caminho? Temos o que sonhar? Tem mercado no campo? Como é que está a questão da ciência e da tecnologia? Senhoras e senhores, hoje, para a gente se aprofundar sobre esse tema, temos uma das maiores autoridades sobre aquicultura no Brasil e no mundo. Vamos entrevistar o nosso engenheiro agrônomo com mais de 30 anos de experiência, mestre em aquicultura pela Auburn University dos Estados Unidos, sócio da Nova Aqua, empresa especializada em tecnologia de mercado na aquicultura, presidiu a Comissão de Aquicultura na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, e foi conselheiro nacional da Aquicultura e Pesca pelo CONAB. Senhoras e senhores, recebemos aqui no Aqua Amazon nosso querido Eduardo Ono. Eduardo, seja muito bem-vindo. É um prazer e uma honra ter você aqui conosco. Seja bem-vindo e para a gente começar de uma forma bem prática, resuma Eduardo Ono para a aquicultura no Brasil. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Bom, o que eu posso dizer sobre a minha pessoa dentro da aquicultura? Como você mesmo já falou, eu estou na atividade há mais de 30 anos, né? Lá desde a época da minha graduação. Na realidade, naquela época eu não olhava a aquicultura, né, como uma profissão, né? Era uma coisa nova, acho que para todo mundo na época ainda, dentro da área do agro. E aí, à medida que a gente vai avançando nos estudos, né, eu fui descobrindo o que era a aquicultura no mundo, né, e fui descobrindo o potencial que essa atividade tinha no Brasil e resolvi me aprofundar nos estudos, né, exatamente para olhando isso como uma profissão, né. E aí, desde então, a gente vem participando dessa atividade tanto na área da pesquisa como na área privada, né, produzindo, trabalhando como consultor, projetistas, né, e assessor dentro dessa área, né, e num passado mais recente também contribuindo na discussão das políticas públicas, né, na construção das políticas públicas, exatamente para tentar ajudar esse setor que tem um potencial tão grande, né, para o Brasil e já é grande no mundo, mas que tem tanto potencial para crescer no Brasil, a alavancar, né? Então essa é basicamente a minha história de uma forma bastante breve, né, da atuação nessa área. Ok. Gente, em relação a potencial, vamos iniciar esse tema falando de algo importantíssimo. No geral, Eduardo, como é que você classifica a questão da nossa importância da Amazônia na aquicultura no cenário internacional? Em termos de números, ainda somos pequenos, né? Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que está todo mundo de olho na Amazônia, né? Não só na aquicultura, obviamente, mas em tudo que a Amazônia oferece, mas também na aquicultura, né? Então, não é novidade para quem é do setor que o nosso tão conhecido tambaqui já venceu pelo menos 2 prêmios internacionais em concursos, né, de melhor pescado, né, como uma novidade, né, no mercado. Então, tanto num evento internacional que ocorre anualmente na Europa, como nos Estados Unidos, o nosso tambaqui já foi comprovadamente reconhecido como um pescado de excelência. Então, obviamente, isso chama a atenção, né, de todo o mercado, de todo mundo que está trabalhando na área, para o potencial que existe não só para a espécie tambaqui, mas todas as espécies da Amazônia, como produto, né, desejado, na realidade, ainda muito pouco conhecido fora do Brasil, né, mas um produto desejado quando as pessoas têm a oportunidade de provar. Então, esse é o potencial que tem, embora ainda, como eu falei, nós temos uma representatividade em números bastante pequena a nível de mundo. Gente, o Pod Aqua Amazon é uma iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o nosso querido INPA. E aqui, Eduardo, a gente aproveita para agradecer toda a audiência em nível de Brasil, para quem está acompanhando, todos os pesquisadores, alunos, profissionais da área, enfim. A gente está falando de uma cadeia importantíssima e, é claro, de um potencial maravilhoso
que é o potencial do nosso pescado em nível de consumo. Eduardo, como é que a gente pode classificar hoje o Brasil em nível internacional do que se aproveita, do que é o potencial? É bem trabalhada a questão da aquicultura ou ela pode crescer e muito? Não, com certeza nós temos o potencial ainda latente de crescimento, né? Muitas empresas, inclusive, olham para o Brasil como uma nova fronteira para o crescimento dessa atividade. Nós temos ainda muitos gargalos do ponto de vista da burocracia, principalmente, né? É muito difícil trabalhar no Brasil, são muitas regras, as regras mudam a toda hora, né? Então, isso é um dos grandes gargalos que tem, porque o potencial de clima, né, de área, de espécies, isso já é reconhecido, todo mundo já tem, né, noção, né, do que a gente pode produzir, não só de espécies nativas, como outras espécies que não são nativas do Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil ainda deve mais planejamento, mais organização, né, e simplificação, na realidade, para quem quer investir. Ok. Aproveitando esse ensejo, eu queria que você voltasse agora um pouquinho para o passado e para falar para todo o nosso público, que é composto basicamente também por muita gente da pesquisa, ou seja, do campo. Por que você decidiu, você delimitou essa área para atuação na sua vida, a questão da aquicultura? Na verdade, eu sempre fui um profissional movido por desafios, né? Então, eu sempre gostei de enfrentar aquela história assim, isso aqui nunca foi feito, ou aquilo ninguém sabe fazer, né? Então, é uma coisa que sempre me atiçou, né, como profissional. Então, e a aquicultura dentro do agro, né, como eu estudei no curso de agronomia, que é um curso extremamente amplo, né, na área vegetal e na área animal também, mas dentro de inúmeras frentes ou fronteiras, né, que existem dentro desse mundo do agro, eu vi na aquicultura uma fronteira nova, né, na época que eu ingressei nessa atividade, e cheio de desafios, né? Então, é aquela velha história, quando eu iniciei o meu trabalho na região amazônica, a pergunta mais frequente era, para que vocês vão trabalhar com criação de peixes se os rios são tão fartos, né? Assim, se é tão fácil pescar os peixes no rio, né? Então, era quase uma coisa, a pergunta era assim, acho que você não está bem das ideias, né? Assim, você não deve estar pensando direito, porque numa região que é tão farta de recursos pesqueiros, né? Por que piscicultura, né? Por que produzir? Né? E desde aquela época ficava muito claro que o recurso pesqueiro, principalmente o recurso que tem alto valor comercial, ele é rapidamente exaurido, né? Isso é um exemplo que acontece no mundo inteiro. Então, e a única possibilidade, né, de você concretamente desviar esse problema da exaustão do recurso pesqueiro é através da produção, né? E aí, olhando para isso, dizer, olha, hoje é farto, mas amanhã pode não ser mais, né? E quem ingressar nessa atividade, o momento que vier esse aumento de demanda e a escassez de produto, existe uma oportunidade de negócio muito grande, né? Então, olhando exatamente nesse aspecto, que eu voltei meus esforços, né, para a piscicultura e também para a região amazônica. Eduardo, você tocou num assunto importantíssimo que eu queria aproveitar para a gente inserir. A questão de quem ingressar nesse ramo, né? E aí, como nós temos um número muito grande de pesquisadores, de pessoas que estão ainda na academia buscando a sua formação, eu queria que você vendesse o seu peixe em relação à aquicultura. Por que é interessante? Por que vale a pena eu direcionar a minha carreira para essa área? Como eu digo, é uma área que está em franco crescimento, né? Tem muitos desafios, né? A gente vem enfrentando nesses últimos anos vários desafios com relação a eventos climáticos, né? Secas, intensas e muita chuva e coisas do tipo. E claro que todo mundo que trabalha a céu aberto tem esse desafio, né? De estar exposto às condições do clima principalmente. E a cada desafio desse, né, principalmente climático, vem outros desafios que é como quem está responsável pela produção pode minimizar as perdas ou minimizar o risco de perda. E claro que isso remete automaticamente a conhecimento.
Quer dizer, quem detém conhecimento está melhor preparado para superar os desafios. Quem não detém conhecimento está totalmente vulnerável a ser atingido ou ter prejuízos com esses desafios, né? Principalmente os climáticos, né? E não só climáticos, mas vão aparecendo enfermidades, né? Problemas diversos que podem trazer prejuízo para a produção, né, de peixe, no caso da região amazônica. E aí, o desafio é estar preparado. Quer dizer, hoje a gente ainda tem uma carência muito grande de profissionais com essa capacidade, né, de olhar os desafios e criar soluções, né? E para a gente poder criar soluções, a gente precisa ter uma bagagem muito grande, não só de conhecimento técnico, mas também nós precisamos de experiência, né, de bagagem, né, de vivência no campo, né? Então, e o grande desafio é exatamente isso, é como unir as duas coisas, porque nós temos um número, graças aos programas, né, de graduação e pós-graduação voltados para a área na nossa região, a gente tem um número cada vez maior de profissionais especializados na área, mas que ainda carece muito dessa parte da vivência, né? Então, eu costumo sempre fazer aquela brincadeira do piloto do avião, né? Assim, o piloto do avião, ele não aprende a pilotar um avião só na sala de aula, ele não fica apto a pilotar um avião só fazendo aula teórica e simulador. Ele precisa ir para a prática, ele precisa acumular centenas de horas de voo para poder estar apto a comandar um avião. Ter a segurança necessária, né? Exatamente isso. E, né, estar pronto para desafio. Imagina o que um piloto de avião não tem que enfrentar de desafios todo dia. A responsabilidade. Né? A responsabilidade, mudança de clima e um monte de coisa, né? Então, eu faço, né, essa análise, mais ou menos fazendo esse comparativo com o que acontece com todo mundo que está no agro, e a aquicultura talvez é um pouquinho mais ainda, porque o ambiente aquático é diferente do nosso terrestre, né? A gente vive no ambiente terrestre, né? Os animais aquáticos estão dentro d'água, então a dificuldade às vezes de compreender, né, o que acontece debaixo d'água para nós é maior do que compreender o que acontece fora d'água, né? Então, esse é o ponto. Então, acho que o desafio quem gosta de desafio, a aquicultura é um prato cheio, tem muitos desafios, né? E como costumo sempre dizer, é aprendizado a vida inteira. Você tocou num tema que é importantíssimo, que é a questão das mudanças climáticas. Qual é o maior impacto dessas mudanças, o que a gente está vivenciando, até mesmo pela seca terrível que tivemos, né, nos últimos meses? Como é que você classifica esse impacto das mudanças climáticas que estão ocorrendo em nível de mundo aqui, para a nossa aquicultura? Eu acho que para a nossa região, principalmente, quer dizer, no Brasil inteiro, mas falando em Amazônia, é a questão realmente do ciclo da água, né? Então, por quê? Porque a maioria das espécies que nós trabalhamos dentro da aquicultura na Amazônia depende de reprodução feita de forma artificial ou, né, de forma controlada, vamos chamar assim, né? Então, essas reproduções dependem, os animais que passam por esse processo reprodutivo, que são chamados os peixes de Piracema, né? Esses peixes dependem de condições do clima para se prepararem para fazer a reprodução. Então, toda vez que a gente tem uma mudança muito drástica na condição do clima, a gente tem mudança na época de reprodução, às vezes um estreitamento no período reprodutivo, dificuldade de produzir alevinos, né? Então, isso é um dos pontos. E, obviamente, oferta de água, né? Seca é o pior de tudo, porque a matéria-prima básica nossa na aquicultura é água, né? E muita gente precisa, né, do acúmulo de água de chuva, por exemplo, ou captação de água de chuva para poder fazer a piscicultura, né? Então, quando a gente tem falta de chuva, ou, né, redução no período de chuva, ou extensão do período de seca, isso tem um impacto com certeza grande na produção. E aí eu lhe pergunto, o que fazer para superar essas adversidades? Eu acho que o principal ponto é estar preparado do ponto de vista, como eu falei já, do conhecimento. Quer dizer, se nós temos uma previsão esse ano de um evento climático que vai diminuir a pluviosidade, a chuva, né? O que nós podemos fazer? Então, se precaver, fazendo reserva de água, mudando a forma de manejar a produção, por exemplo, não
descartando a água, né, dos tanques, né, ou dos viveiros na hora da captura dos animais. Então isso tudo vai se relacionando com boas práticas de sustentabilidade inclusive, quer dizer, aprender a produzir usando menos água, né? Então e essa prática de sustentabilidade já automaticamente beneficia e nos prepara para enfrentar esses desafios. Só para vocês terem uma ideia, a todo o nosso público que está assistindo, a gente faz um reconhecimento e te agradece muito pela participação do Eduardo para todos os pesquisadores. Gente, para você ter uma ideia, a contribuição do Eduardo com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o nosso INPA, ele orientou diversos trabalhos de iniciação científica e também dissertações de mestrado, publicou 41 artigos científicos, 20 trabalhos em anais de eventos e autor de 5 livros. Eduardo, muito obrigado por toda a tua contribuição em relação ao trabalho dos nossos pesquisadores. E é isso que eu te pergunto, o que a gente pode melhorar essa capacitação? E, Eduardo, o que acaba sendo fundamental a essa área? Como é que está esse avanço tecnológico dos nossos peixes nativos? Nós precisamos investir mais, né? Isso acho que é o primeiro ponto, né? Quando a gente pensa nas outras espécies que não são da nossa região, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico acontecem no mundo inteiro, né? E nas espécies nativas a gente está muito mais restrito, né? E o carro-chefe é o Brasil, né? O Brasil que lidera todas as pesquisas na área dos peixes amazônicos, né? Então, o que nós precisamos primeiro, entender um pouco melhor quando a gente fala em pesquisa, e aí existe muitas vezes uma certa confusão, né? O que é ciência, o que é tecnologia, né? Então, o que a gente precisa trabalhar um pouco mais quando a gente pensa em tecnologia, que é quem produz, né, precisa utilizar, né? Essas tecnologias elas têm um tempo de maturação, ou seja, ela não consegue ser desenvolvida em 1 ano, 2 anos, né, em 3 anos, né? Existem tecnologias que demoram décadas para ficar madura, né, ou ficar comprovadamente eficientes, né? E aí o que acaba acontecendo é que para quem está na pesquisa isso é sempre um sofrimento, vamos chamar assim, porque você participa de um edital de financiamento de pesquisa que muitas vezes tem um viés ou um foco na área tecnológica, só que o prazo de duração deles é de 1 ano, 2 anos, limitado. Às vezes, muito limitado. E aí aquela coisa, quando o processo de conhecimento começa a ser construído, ele é interrompido, né? E muitas vezes o pesquisador não consegue um financiamento para dar continuidade no que ele estava fazendo, porque ele precisa sempre estar propondo coisas novas. Então, aí ele tem que mudar, né, o foco da pesquisa, ele tem que mudar às vezes de espécie, ou às vezes ele tem que mudar o mote da pesquisa dele e acaba não dando continuidade. Então, eu sempre costumo dizer que quando a gente faz trabalhos na área de pesquisas científicas, esses trabalhos eles costumam ser pontuais, né? Então, eles são focados em pequenos problemas ou em questões pontuais. E aí, um trabalho de 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos é suficiente para conseguir responder muitas vezes essa pergunta, né? Agora, na tecnologia não, né? A tecnologia é uma coisa que começa hoje e não acaba nunca, né? Então, só se aprimora, só se evolui. Exatamente, é igual a gente falar de um aparelho celular, né? O quanto que se evoluiu, exatamente, sim. Né? Então, assim, e desde que inventaram o aparelho celular, eu tenho certeza que ninguém parou de fazer pesquisa tecnológica em telefonia celular 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, na nossa região, né, para as espécies amazônicas, nós ainda carecemos dessa visão, né, de pesquisas mais estruturantes, né, que a gente possa começar com uma porção de perguntas aqui e no prazo de 5, 8, 10 anos ir respondendo essas perguntas, né, com um arcabouço grande de pesquisa, né, e isso ainda é realmente muito carente na nossa região, porque eu nunca vi um processo, um projeto, um programa, na verdade, de pesquisa financiado, né, ou fomentado nesse formato. Então a gente está falando que é uma necessidade muito urgente, né, que se mude e estabeleça-se um amplo prazo,
né, para que a pesquisa, que a ciência seja apoiada de uma forma realmente perene, né, e acompanhe esse desenvolvimento tecnológico. Eduardo, nesse sentido, existe mercado para quem busca essa formação? É um potencial que vale a pena se investir em nível... Eu me refiro até mesmo de forma institucional? Não, com certeza é um mercado. Na verdade, existem vários mercados de trabalho, vamos chamar assim, para os profissionais dessa área, né? Então, naturalmente, saindo da formação acadêmica, científica, existe o mercado de trabalho que é exatamente dentro desse setor, né? Da ciência, tecnologia, da academia, né? Mas é importante ressaltar que esse não é o maior mercado, esse é um mercado pequeno, é um mercado restrito, né? Agora, o grande mercado está realmente na área privada, né? Então, são nas empresas que produzem ou mesmo o egresso, vamos chamar assim, ter a sua iniciativa própria, virar um empreendedor, né? Está muito em voga a questão das startups. Exatamente, né? Então a gente tem vários egressos aí que já partiram para essa área das startups, né? E tudo mais, que eu acho que o Brasil precisa incentivar, inclusive mais isso também. E de uma forma geral, né? Então assim, a gente que está sempre envolvido tanto nas conversas dentro das rodas acadêmicas, científicas e tudo, e também no setor empresarial, eu ouço queixas constantes dos empresários dizendo que não conseguem profissionais qualificados para contratar. E aí, na verdade, nós não estamos falando de uma qualificação formal do diploma, né? Não estamos falando de documento, né? Nós estamos falando de qualificação de fato, né? É a capacidade de um profissional ir para dentro de uma empresa e dar as respostas que a empresa precisa, né? Então, isso é uma queixa constante no Brasil inteiro, que existe uma carência enorme de profissionais da área de aquicultura no setor empresarial, no setor privado, né? Seja pequeno, médio ou grande, né? E um dos pontos, por exemplo, a gente olha, mesmo na área da extensão, né, que é esse apoio aos pequenos produtores, aquela coisa toda, que é uma coisa que eu sempre digo, que a ponte às vezes está quebrada, né? O que eu quero dizer com a ponte? Porque tem muita informação sendo produzida pela pesquisa, só que essa informação não consegue chegar num linguajar que seja acessível e consumível pelos pequenos produtores. Então, quem faz o que eu chamo de tradução, intérprete da informação, é quase hoje ameaçada de extinção no mercado de trabalho, né? São pouquíssimos profissionais que hoje têm essa experiência e que têm essa qualificação para traduzir o que é que está saindo dos resultados das pesquisas, né, para o que o produtor consegue entender e aplicar e tirar proveito. Eduardo, nesse sentido, a gente falando de contribuição às inovações tecnológicas, e você tem uma vivência de mais de 3 décadas nessa área. Qual é o projeto que você tem, assim, que você considera mais relevante, a tua contribuição para o nosso Brasil? Eu acho que uma das frentes, na verdade, talvez que eu tenha mais contribuído, tenha sido lá no início da minha carreira, né, e ao longo dela, com relação à produção de espécies carnívoras, né? Então, quando eu ingressei na aquicultura, existia vamos dizer assim, uma regra que se dizia que produção de espécies carnívoras era inviável, que não existia possibilidade de produzir porque era economicamente inviável, que é tecnicamente inviável e tudo mais, né? E uma das frentes de trabalho, na verdade, inclusive que me trouxe para a região amazônica, foi o desafio de desenvolver tecnologias para a produção do pirarucu em condições controladas, né? Esse foi o grande desafio, na verdade, que me trouxe para a região norte, né? E felizmente, com o apoio de outros profissionais que trabalhavam junto com a gente, nós conseguimos superar essa barreira. Então, eu posso dizer que talvez eu tenha sido um dos pioneiros aí a trazer o pirarucu, né, do que tinha que ser alimentado com peixinho, né, e aquela coisa toda, a fazer essa transição para que ele pudesse ser produzido 100% à base de ração, por exemplo, ração balanceada, né? Então, essa acho que foi uma das contribuições que eu trouxe para essa região e para a aquicultura, né? Porque essa mesma técnica, essa mesma tecnologia depois foi replicada para outras espécies carnívoras, né? Então,
que não são carro-chefe, porque são espécies caras, né, de serem produzidas, mas que tem o seu nicho de mercado importante, valorizado, que continua a ser produzido. E eu acho que a outra grande contribuição que eu tenho dado nesses anos todos, na nossa região principalmente, é com a formação de pessoas, né? Então, eu acho que eu já perdi as contas de quantas centenas de cursos de capacitação eu já fiz, tanto para técnicos quanto para produtores em toda a nossa região, não só na região amazônica, mas como no Brasil como um todo. Eduardo, daqui a pouquinho, infelizmente o tempo é curto, mas ainda temos tempo para que você coloque. Você falou uma palavra chamada sustentabilidade, que é importantíssima até mesmo para a gente lidar melhor com as necessidades até urgentes, que é o caso das mudanças climáticas. Tua visão de futuro, e junto com a tua visão de futuro, eu queria que você comentasse um case de um país que trata a aquicultura como você gostaria de ver o Brasil tratando. Eu acho que nós temos aí vários exemplos. Eu dou um exemplo de aquicultura no mundo que eu admiro muito, é a Noruega, né? A Noruega é um país que investe muito, na verdade, no desenvolvimento tecnológico, né? Não só no desenvolvimento tecnológico, mas pensando em eficiência, né? Pensando em meio ambiente, né? Eu acho que é um exemplo. E aí é um país que virou exportador de tecnologias, né, para outros países. Um exemplo disso é o salmão do Chile, que está próximo de nós, né? Então, uma das coisas chaves, né, pode-se dizer, do sucesso da salmonicultura no Chile foi exatamente a exportação de tecnologia que a Noruega fez para eles, né? E a Noruega continua, né, na ponta, ela é vanguarda em muitas tecnologias, em equipamentos, né, processos produtivos, né, e tudo mais. Então, e aí o que eu olho como um exemplo que poderia servir para nós é exatamente o que eu chamo de ordenamento da pesquisa. Quer dizer, elencar prioridades, juntar todos os especialistas da área e vamos desenvolver e resolver aquele gargalo. Vamos, né, dar um caminho e solucionar aquele gargalo, né? É foco, né? Que é uma das coisas que eu acho que ainda o Brasil carece um pouco. A gente dá tiro para todo lado e às vezes se perde no meio disso, né? Exatamente pela falta de foco. Então, eu acho que a grande palavra, na minha visão, é foco na pesquisa. Nós agradecemos aí a participação do nosso Eduardo Ono, que é uma referência em nível de Brasil. E, gente, antes de finalizar, vamos garantir esse espaço. Todas as pessoas que enviaram suas perguntas, o próprio Eduardo vai ser comunicado e vamos fazer todo o esforço para poder responder, para que todos os pesquisadores tenham acesso às suas respostas. Agradecendo muito a sua participação. Agora, Eduardo, a Ana Carolina Nacaut, que é doutoranda do PPG Agricultura, da Universidade de Newton Lins e do INPA, ela citou o seguinte: o que poderia mudar para se adequar o mercado da aquicultura no setor privado? Eu acho que principalmente é assim, além do conhecimento que já se tem, né, de ciência e tecnologia dentro da formação, eu acho muito importante que quem pensa, né, em olhar para esse mercado de trabalho na área privada precisa entender mais sobre gestão, precisa entender mais sobre planejamento, precisa entender um pouco mais sobre mercado, quer dizer, conhecimentos na área de negócios, né? Então, e isso é o que falta, porque na realidade em qualquer profissão, se vocês puderem olhar, né, na engenharia, não importa, em qualquer área, todo profissional que ascende, ele sempre vai para um cargo de gestão, seja um gerente de produção, seja um diretor técnico, seja para onde for. E aí o conhecimento técnico pontual que ele tem, ele se dilui, na verdade, em termos de importância. Ele precisa aprender a liderar equipes, né? E a maioria dos profissionais que a gente tem na área da aquicultura não tem essa formação. Então, não consegue ascender, né? Ele entra como um técnico, mas ele não consegue passar dali, exatamente pela falta de conhecimento nessa área. Deu espaço para mais uma perguntinha com o seu poder de síntese. O Daniel Belvilacqua, do IFAM, ele quer a tua opinião em relação à inteligência artificial aplicada na aquicultura.
Com certeza é um caminho sem volta, né? Eu sempre digo assim, só que nós temos que olhar isso com muita cautela. Certo. Porque a inteligência artificial, apesar de trazer muitos benefícios para nós, às vezes traz informações que não tem nem pé nem cabeça, né? Então, o profissional que utiliza a inteligência artificial não pode deixar de ter o seu poder crítico sobre o que ele está recebendo. Ele tem que saber se o que ele está recebendo faz sentido ou não, né? Não podemos confiar cegamente nessa tecnologia. Muito obrigado, então, pela sua participação, Eduardo Ono. Lembrando a você que você pode enviar mais perguntas, que a nossa produção vai entrar em contato com você. E eu quero agradecer aí a participação do Eduardo, parabéns pelo seu trabalho. E agradecer também ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e, é claro, a toda a produção. Gente, no próximo programa nós vamos informar pelas redes sociais e você vai ficar ligado com muito mais informação para você no nosso podcast chamado Aqua Amazon. Uma excelente semana para vocês e até o próximo programa. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade e até a próxima.